Bom dia, boa semana, boa segunda-feira para você. Começando aqui mais uma live especial desse aquecimento para a semana de reinvenção do varejo. Nos próximos dias eu vou te convidar para uma semana especial comigo aqui, um evento online gratuito para te ajudar a reinventar o seu varejo. Então, nesses próximos dias aqui eu venho compartilhando insights, ideias, iniciativas, técnicas para que você retome sua venda, para que você, de certa forma, consiga, mesmo vendendo menos do que você vendia, manter o seu negócio ativo, manter o seu negócio movimentando, conquistar clientes antigos, reconquistar clientes antigos e conquistar clientes novos. Fala, Walter, tudo bem? Bom dia! Oi, Cristina! Oi, Shirley, tudo bem? Bom dia, Denise. Bom dia, Cauã. Hoje o tema é o estudo de caso da Reserva. Você deve conhecer a marca de roupas Reserva, uma marca brasileira que é uma das maiores marcas de roupas masculinas, mas que também tem uma marca feminina e uma marca Kids. A Reserva é uma marca assim, de expressão nacional que tem muitas lojas e que também é conhecida por ter um propósito, um protagonismo muito forte, uma ação nas comunidades do Rio de Janeiro. E eu quero te convidar a aprender com a Reserva sobre liderança, sobre varejo, sobre propósito e também sobre adaptação. A Reserva ela fez uma rápida adaptação da sua operação de vendas, ela fez uma rápida adaptação ao fato de ter suas lojas fechadas e eu entendo que nós temos sim que aprender com a Reserva, nos inspirar com a Reserva para trazer essa realidade para os nossos negócios. Então, o tema de hoje é o estudo de caso da Reserva. Você deve estar percebendo que cada dia aqui eu tenho um tema diferente. Então, um dia eu faço estudo de caso, um dia tem o meu sócio, no qual eu sou o seu sócio durante 20, 30 minutos aqui na live. Eu também eu recebo convidados, amanhã eu vou receber a Luciana Falcão, a gente vai falar sobre o novo atendimento. Tem dias que eu faço, eu escolho um tema sobre o comportamento de consumo, como foi a live de ontem, e por aí vai. Quer dizer, todos os dias eu estou aqui ao vivo, todos os dias eu estou compartilhando insights e iniciativas para te ajudar a pensar no seu negócio, a pensar no seu cliente e não parar. O importante agora é não parar. Eu tenho proposto às pessoas que me seguem aqui, eu tenho proposto aos meus clientes, aos meus alunos que não pare de vender. Sabe por que você não pode parar de vender? Por um motivo muito simples. Porque ao vender, mesmo que sejam pequenas vendas, ao vender, mesmo que seja muito distante do que você costumava vender, você mantém a sua mente trabalhando, você mantém a sua relação com o cliente, você ouve o seu cliente, você ouve reclamações, você ouve sugestões e a partir dessas reclamações, dessas sugestões, você pode fazer adaptações no seu negócio. Esse é o momento, a gente está falando de reinventar, mas esse é o momento de adaptar. Quer dizer, o que é adaptação? Olha, eu fazia de um jeito, agora eu fiz um ajuste aqui. Eu vendia isso aqui, agora eu vou vender isso aqui. Dino, mas eu sempre vendi dessa forma. Bom, bem-vindo a 2020, bem-vindo à era da pandemia e você vai ter que fazer adaptações, né? A gente já fez grandes adaptações. Se você pensar, a gente eu acabei de fazer um treino agora em casa. Meu personal me atendeu por vídeo e eu fiz um treino, olha, eu saí destruído, suado, né? Suado, cansei pra caramba, mais do que eu costumava cansar na academia. Então, foi uma adaptação. Eu tenho até discutido com os meus professores que eu me sinto mais condicionado hoje treinando em casa do que eu estava condicionado quando eu entrei na pandemia. Então, são adaptações que o corpo vai fazendo, são adaptações que a cabeça vai fazendo. E aí eu te pergunto, se você está se adaptando a trabalhar em casa, se você está se adaptando a treinar em casa, se você está se adaptando a cozinhar ou a passar mais tempo em casa, por que você ainda não adaptou o seu negócio? Por que você ainda não adaptou as novas demandas, aos novos desejos dos seus clientes? E hoje, como eu te falei, eu vou tratar do tema da Reserva, quer dizer, o estudo de caso da marca Reserva. Gente, vocês estão me ouvindo bem? Só para eu saber se eu posso continuar, só diz assim para mim aqui, sim, estão te ouvindo bem. Responde aí para mim se vocês me veem, me ouvem bem, só para eu poder continuar. Tudo certo aí? Segundona, vamos começar animado, hein? Temos uma grande semana, semana tem feriado, eu não sei se o feriado vai te ajudar ou vai te atrapalhar, pra mim não muda nada, porque a gente tá trabalhando todo dia, então não faz muita diferença, né? Legal, estão ouvindo bem, bacana. Vocês já compraram a Reserva, pessoal? Vocês já conhecem uma loja da Reserva? Quem conhece aqui a loja Reserva, só escreve aqui pra mim, eu conheço, só pra eu saber se vocês estão de fato na mesma página que eu aqui. Reserva é aquela marca do Pica-Pau, lembra? Que o ícone é o Pica-Pau. Vocês já compraram na Reserva? Legal, a Jéssica conhece Reserva, boa.
É isso aí, Gilberto. Segundo é o melhor dia, eu também. O Gilberto não lembra da Reserva. Gilberto, a Reserva é uma marca brasileira de roupas começou como roupas masculinas e depois ela expandiu para a Reserva Kids e também para as roupas femininas. Ela tem uma outra marca com outro nome para roupa feminina. O barato da Reserva, e por que eu escolhi falar da Reserva? O Além do Treino adora. Eu, particularmente, é uma das minhas marcas preferidas. Mas eu não estou trazendo esse estudo de caso porque é uma das minhas marcas preferidas. Eu estou trazendo esse estudo de caso porque é uma das marcas que nos inspiram com competência, com agilidade, com protagonismo e com liderança. Tá? Então, para quem não conhece, depois segue lá Reserva Oficial. Eu tive o prazer, há 2 semanas, de entrevistar o Rony Mesler, que é o CEO da Reserva. O Rony, ele preside a Reserva, ele fundou e ele preside a Reserva e ele é um cara muito inspirador, né? Ele escreveu um livro chamado Rebeldes Têm Asas. Gostaria de deixar aí para vocês como sugestão de leitura. Anota aí, Rebeldes Têm Asas. Rebeldes Têm Asas, anota aí. Rebeldes Têm Asas é a biografia do... Bom dia, tudo bem? Fala Fernando, Mary, Gilberto, oi Valzinha, tudo bem? Bom dia. Rebeldes Têm Asas é a história da Reserva, né? E como a Reserva se tornou uma das maiores marcas de roupas masculinas com impacto social. Então, eu acho que a Reserva ela combina alguns fatores, por isso que eu quis trazer aqui como estudo de caso. A Reserva combina alguns fatores interessantes. Que fatores são esses? Primeiro que é uma marca com propósito. Então, é uma das marcas brasileiras que, para mim, tem o mais claro propósito. Tá? Ela quer ter impacto social positivo e ela deixa esse impacto social positivo. Então, ao invés de produzir fora do Brasil as suas roupas, porque é mais barato, sei lá, Tailândia, China, Índia, Vietnã, como muitas marcas produzem, eles produzem dentro das comunidades do Rio de Janeiro. A Reserva não é barata, a Reserva é cara, é uma roupa cara, e eles sabem que é caro. E tá tudo bem com isso. Por quê? Porque eles usam uma mão de obra das comunidades do Rio de Janeiro. Então, eles decidiram por pagar mais pela produção, mas distribuir a receita, distribuir a renda dentro das comunidades do Rio de Janeiro, gerando impacto social positivo. Além disso, a Reserva tem um outro pacto, que é a cada peça de roupa que você compra, eles patrocinam 5 pratos de comida. Então eles têm esse impacto social duplo, né? Quer dizer, primeiro impacto social, produzir nas comunidades do Rio de Janeiro, que gera emprego, qualificação, gera receita. Segundo, toda peça que você compra, ela gera uma doação de 5 pratos de comida. Não diretamente, isso é feito via bancos que redistribuem essa receita. Mas eu acho muito interessante porque você percebe esse impacto em cada escolha de tecido. Porque, gente, quando a gente fala de propósito, e eu quero começar falando de propósito em relação à Reserva, é isso. Propósito é, olha, meu negócio existe para 3 pontos. Né? A frase que resume propósito é assim, ó, que falta faria no mundo se a minha empresa deixasse de existir? Que falta faria no mundo se a minha empresa deixasse de existir? Você já se perguntou isso? Você já parou para pensar nisso? Isso tem a ver com propósito. Propósito é o impacto que você quer causar no mundo. Propósito é a diferença que você vai fazer no mundo com a sua empresa. A Reserva ela tem um propósito tão forte, tão consistente, que nesse momento de tomar decisões difíceis, você acessa o propósito. Então, por exemplo, tem esse tecido que vem da China e é mais barato, e tem esse tecido que é produzido aqui no Brasil e é mais caro, mas esse tem um impacto social. Peraí, qual que é o nosso propósito? Não, mas esse é mais barato, vai dar mais lucro. Qual é o nosso propósito? Na prática, pessoal, propósito serve para isso, propósito serve para você tomar decisões melhores. Propósito serve para manter você na linha do impacto que você quer causar na sociedade. Eu acho que isso é um momento muito rico, muito oportuno para a gente falar de propósito, porque ontem eu fiz uma live inteira sobre mudanças no comportamento de consumo e nos hábitos das pessoas. Mais do que nunca, os consumidores vão privilegiar, mais do que nunca, os consumidores vão escolher por marcas que têm um impacto social positivo. Todos nós estamos muito sensíveis ao que está acontecendo no nosso entorno, na sociedade, com as pessoas menos favorecidas, com as pessoas que são grupo de risco. Então nós queremos saber o que as marcas estão fazendo para ajudar essas pessoas.
Então, quando eu trago a reserva como aqui um estudo de caso, eu quero te lembrar que, assim como a reserva, a sua empresa também precisa ter um impacto positivo, por menor que seja. Você não precisa mudar o mundo. Quando eu falo de impacto social positivo, é você começar cuidando das suas pessoas, garantindo a segurança e o bem-estar do seu time, antes mesmo de garantir do cliente. Tem uma máxima das love marks, das marcas que as pessoas amam além da razão, que diz: nenhum cliente vai amar uma marca que o próprio time não ama. Então, propósito, impacto social positivo tem a ver com primeiro cuidar do time. Então, eu vejo muitas marcas fazendo doações, o que eu acho que é muito importante, muitas marcas fazendo ações sociais, eu acho extremamente importante. Mas a primeira pergunta é: como as marcas estão cuidando do seu próprio time e da família do time? Porque cada marca ela tem uma responsabilidade muito grande com a sua cadeia. Cada marca tem uma responsabilidade muito grande com as pessoas que fazem parte daquela marca, que são diretamente os seus funcionários, a família dos seus funcionários e os seus terceirizados. Então, antes de você sair fazendo uma série de ações sociais que, repito, são louváveis, são importantes, comece a olhar como estão as suas pessoas. Como estão as famílias dos seus funcionários. E é mais um ponto positivo para a reserva que eu estou usando aqui de exemplo hoje. Porque a primeira ação, a primeira atitude é garantir o bem-estar das pessoas que trabalham nessa companhia. Por quê? Primeiro, por uma questão ética, certo? Quem é líder está diretamente responsável pelo seu time. Segundo, além de ser uma questão ética, ainda tem uma questão ligada à própria sobrevivência e manutenção do negócio. Todo negócio é feito das pessoas que trabalham naquela empresa, então quanto melhor estão aquelas pessoas, melhor vai ser a prestação de serviço, melhor vai ser o atendimento ao cliente, melhores vão ser as soluções para atravessar esse período difícil. E terceiro, o cliente percebe uma empresa que cuida das pessoas. Você, como cliente, percebe claramente quando você entra no negócio e aquele negócio tem uma equipe feliz, satisfeita, engajada, da diferença daqueles negócios que não têm esse perfil. Eu tenho certeza absoluta que grita aí na sua cara a diferença de um negócio no qual as pessoas estão felizes, satisfeitas, engajadas, para um negócio em que as pessoas não estão felizes, não estão satisfeitas e não estão engajadas. Por isso que o primeiro impacto de uma empresa é no seu time, né? E a reserva tem isso muito claro. Moçada, está entrando agora, sejam bem-vindos. Hoje eu estou falando do estudo de caso da marca Reserva, tá? Uma marca que eu admiro muito e que a primeira coisa, então, como eu falei no começo, que ela tem de positivo é a clareza do seu propósito. Se você ler Rebeldes Têm Asas, você vai perceber que lá está a clareza do propósito da reserva. É muito forte isso, muito forte. Um outro ponto é como a reserva cuida das pessoas. Por isso que eu estava te falando agora que o primeiro público a ser cuidado antes do público estar fora é o público que está dentro. Tá? Você que é empresário, você que é liderança, você que é empreendedor, você que é gestor e que é gestora, você tem uma responsabilidade direta pelas pessoas que trabalham com você. É seu papel assegurar, mesmo que você esteja com baixas vendas, mesmo que você esteja com baixas receitas, mesmo que você esteja enfrentando dificuldades, é hora de você olhar para o seu time, é hora de você olhar para as suas pessoas, tá? Por 3 motivos, como eu te falei. O primeiro é o motivo ético, né? Eles estão sob sua responsabilidade. Segundo, é pela sobrevivência do seu negócio. Quanto melhores estão as pessoas, tá? Mais garantias ou mais certezas ou mais segurança você vai ter de que você vai junto com essas pessoas atravessar esse momento difícil e chegar lá na frente renovado, talvez, quiçá, mais forte, né? Ou não, ou pelo menos chegar vivo lá na frente com o seu negócio. E terceiro, porque o seu cliente percebe um ambiente onde as pessoas são bem cuidadas. O seu cliente percebe um ambiente em que a sua empresa cuida das pessoas. Então, o segundo aprendizado com a reserva, o primeiro é propósito, o segundo é gente, uma empresa que cuida de gente, uma empresa que ama as pessoas e que por isso você consegue perceber isso em cada atendimento. Depois, eu quero te lembrar o terceiro ponto que me fez escolher aqui como estudo de caso reserva, o excelente impacto social que a companhia tem. Quando eu falo de impacto social, eu falo de cada escolha que a empresa faz
baseada no seu propósito. Então, falei agora há pouco sobre um ponto. Esse tecido é mais barato na China, vamos comprar na China? Não, parei, qual que é o nosso propósito? Tem um impacto positivo no Brasil, então vamos comprar no Brasil. Mas é mais caro comprar no Brasil. Tudo bem, mas a gente está girando aqui dentro do Brasil. Coloca no preço do produto, né? Coloca no preço do produto. Quem falou que não tem cliente que paga? Sempre tem clientes que pagam mais caro por produtos melhores, sempre tem clientes que pagam mais caro por um impacto social melhor, sempre tem clientes que pagam mais caro por um produto que tem um impacto social positivo. Você fala, não, mas tem gente que não vai pagar, tem gente que só quer preço. Você está coberto de razão. E aí tá tudo bem com isso, tá tudo bem. Mas você tem que pensar que enquanto tem uns que só querem preço, tem outros que querem impacto social positivo, durabilidade, qualidade. E aí você tem que escolher, né? Por isso que a gente fala que marketing é sobre escolhas. Não dá para fazer todo mundo feliz ou satisfeito. Você tem que escolher quem você vai fazer feliz e satisfeito. A Marcela comentou um negócio super importante, que é o seguinte: o empreendedor que cuida dos seus faz o funcionário ter o sentimento de dono. Perfeito, Marcela, é isso mesmo. Né? Muita gente fala assim, eu queria que minha equipe fosse mais engajada, mais comprometida, mas esse é o primeiro passo é do líder. É o líder que deve fazer com que as pessoas se sintam donos. E como é que o líder faz isso? Estendendo a confiança, confiando nas pessoas. Ele primeiro dá o seu voto de confiança. À medida que você dá o seu voto de confiança e você cria um ambiente de confiança, as pessoas passam a se sentir donos. Mas isso é um processo longo que depende do princípio, né? Quer dizer, depende do começo do líder. Muito bom. Um outro ponto que tem a ver com a reserva, que eu acho que é super importante que você perceba nesse estudo de caso, é como a reserva criou ao longo do tempo lojas que são uma incrível experiência. Hoje, muitas lojas da reserva estão fechadas, mas quando reabrirem, eu quero que você comece a perceber, depois dá um Google aí, loja reserva, se você não conhece, você nunca esteve. A reserva tem uma pegada muito diferente das suas lojas, que elas são ambientes de experiência muito interessantes. Elas se parecem com uma balada. Tanto que o vendedor não chega com aquela frase medíocre, falando assim, posso te ajudar? Eu falo medíocre porque essa é a pior frase que você pode abordar um cliente. Posso te ajudar? Né? Você sabe que em vendas você não pode, nunca deve falar nenhuma frase de abordagem que a resposta pode ser não. Né? Quer dizer, se você fala uma frase cuja resposta pode ser não, você já está ferrado, porque seu cliente manda um não, você já acabou um diálogo ali, né? Você já se desmontou. Né? Então, o que a reserva faz? Primeiro, ela te recebe bem na loja. E ela já te oferece uma cerveja, um café ou uma água. Por quê? Porque a loja parece uma balada. E numa balada você bebe, certo? Numa balada você bebe. Então, a reserva já quer te oferecer uma cerveja para você ficar super à vontade. E que, acima de tudo, você sinta que você está num lugar que é teu, numa balada. E aí, quando você está numa balada, você começa a olhar para as roupas. E aí você olha para o espelho. E aí você vê que você está mal vestido para uma balada. Se você está mal vestido para uma balada, você já está no lugar certo, porque aí você começa a olhar as roupas. Você percebe como o processo de venda ele é diferente? Primeiro é receber bem o cliente, deixar o cliente à vontade, oferecer uma água, um café ou uma cerveja. E aí, na sequência, deixar o cliente circular na loja, deixar o cliente conhecer os produtos. E aí sim, depois de tudo isso, vai começar a abordagem de vendas. O cliente já está menos resistente, o cliente já está se sentindo em casa, já está mais habituado e já está mais imerso naquela experiência chamada reserva. Percebe como é diferente? Né? Então, eu gosto muito de uma abordagem mais leve, que não é aquela abordagem de vendas de vai, sonda, vai, oferece, e oferece outra, e oferece outra, e fica no pé do cliente, e fica correndo atrás do cliente. Não sei vocês, mas eu odeio loja assim. Aliás, eu sou do tipo de cliente que tem uma resistência a um atendimento muito grudado em mim. Eu falo de atendimento, eu ensino sobre atendimento, mas particularmente eu sou um cara que não gosto muito de ter um vendedor me perseguindo aqui, me oferecendo coisas. Eu gosto de olhar, de escolher, daí eu peço os meus tamanhos, eu peço um tamanho maior, menor, uma cor e tal. Né? Igual aquela história da pessoa falar, esse sapato é a sua cara. Eu lá tenho cara de sapato, a pessoa mal me conheceu, vai falar que eu tenho cara de sapato, que conhece meu gosto, né? Terrível isso.
Um outro ponto aqui no estudo de caso da reserva que eu acho super importante ser falado é a personalização. Ou seja, a forma como a reserva criou ao longo do tempo ferramentas de personalização. Então você pode entrar no site, fala Paty, tudo bem? Bom dia! O Brownie Cuiabá, acredito que essa loja tem prazo curto. Essa loja chata, você quer dizer, né? Já a reserva tem um prazo longo, entendi o que você falou. Essa loja do vendedor chato tem um prazo curto, né? Eu também acho. A mesma coisa com quem não personaliza, né? Uma outra característica da reserva aqui desse estudo de caso é o fato da reserva ter organizado ferramentas, ter criado inovações para personalizar. Então você pode entrar no site e personalizar sua camisa. Eles têm quiosques em shoppings, que agora devem estar fechados, mas ao reabrirem vocês vão poder conhecer, que você chega lá e você faz sua camisa no quiosque do shopping, no totem, e já leva a sua camisa personalizada. Ou seja, você consegue criar sistemas de personalização de produtos. E isso tem muito a ver com o nosso momento. Isso tem muito a ver com o momento em que você quer se expressar. Eu ouvi um especialista em comportamento de consumo, o professor Fábio Mariano, que é mestre e doutor em ciências do consumo e é professor, meu colega lá na SPM, e ele falava que mais do que nunca nós vamos buscar por experiências de personalização e mais do que nunca nós precisamos aprender com os artistas. Ele falou, olha, fica de olho no que os artistas estão fazendo, estão falando, estão expressando, porque afinal de contas os artistas, eles são os poetas do nosso tempo, eles têm a capacidade de ler o que está acontecendo, têm a capacidade de ler os sentimentos coletivos e têm a capacidade de expressar aquilo que está aqui dentro da gente e a gente não consegue pôr para fora. É isso que o artista faz, né? Quando o artista pinta um quadro, faz uma música, escreve um poema, ele está expressando sentimentos que a gente não consegue falar, né? Então, isso é muito interessante. Eu acho que a reserva traz também esse aprendizado da personalização. Outro aprendizado com a reserva, que é o estudo de caso de hoje, é a liderança na crise. O Rony Mesler, que é o CEO da reserva, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo há 2 semanas para o meusucesso.com. Ele é um cara que se ergueu no meio dessa confusão toda, né? Enquanto alguns líderes empresariais saíram para, e vocês sabem bem de quem eu estou falando, saíram para criticar o governo, saíram para criticar o fato de fechar o comércio, né? Vários líderes empresariais saíram dizendo que era um absurdo, que o país ia quebrar, que tinha que deixar as lojas abertas e tal, que eles não estavam sensíveis ao fato de que fechar o comércio, fechar as lojas, manter as pessoas em casa era a melhor alternativa que se conhecia até então. Se depois a gente conhecer outras alternativas, ok, mas essa é a melhor alternativa que se conhecia até então para preservar a vida das pessoas e diminuir, achatar a curva de contaminação. Tanto que em alguns estados, como aqui em Santa Catarina, onde eu moro, já se liberou o comércio, os shoppings. Por quê? Porque foram 40 dias fechados, a curva foi achatada e agora, pouco a pouco, as pessoas podem voltar a circular de forma muito responsável ainda. E o Rony Mesler fez o contrário, né? Ao invés de criticar o governo, ao invés de criticar o Estado, ao invés de criticar as iniciativas de fechamento e preservação da vida humana, ele levantou a mão e falou, peraí, vamos inovar. Ele chamou o time dele, chamou o time de inovação, chamou o time de TI e criaram uma forma de que os seus funcionários hoje podem vender a partir de casa. Então, ao invés de lamentar que as lojas reserva estão fechadas, ao invés de criticar o Estado e o governo, ao invés de assumir uma postura de vítima da própria história, o Rony Mesler, ele levantou, chamou o time dele, reuniu o time dele e pediu uma solução rápida de tecnologia para que as pessoas continuassem vendendo. Além disso, ele usou os tecidos que ele tinha para produzir máscaras para as comunidades carentes do Rio de Janeiro, onde você tem nas favelas, né, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, pessoas vivendo amontoadas, muitas pessoas compartilhando o mesmo espaço, muitas pessoas sem saneamento básico, né? Então são pessoas que estão muito mais suscetíveis também à contaminação. Muitas pessoas que não têm acesso à saúde privada, aos hospitais privados. Então a reserva ela se movimentou em 2 momentos, em 2 sentidos, né? O primeiro, para renovar a sua forma de vender utilizando tecnologia, permitindo que os seus vendedores continuassem vendendo de casa.
depois também usando a sua própria estrutura fabril para produzir máscaras, para ajudar pessoas. O Rony também deu um show de liderança participando, criando a TV Reserva, quer dizer, eles utilizaram a voz da marca, a voz dele como liderança para compartilhar diariamente notícias positivas. Eu achei isso muito legal porque a gente está assustadíssimo, né? Se você não está assustado, se você não está com medo, é porque você não está entendendo o que está acontecendo, tá? Qualquer pessoa minimamente em bom estado mental aí está com medo. E não tem problema nenhum de ter medo, isso é super normal. Nós estamos mais ansiosos, nós estamos mais preocupados, mas isso não é motivo para você congelar, para você parar. O que a Reserva fez? Ela criou o canal TV Reserva e diariamente nas suas redes sociais ela compartilha notícias positivas, notícias que trazem esperança, notícias que trazem energia, notícias que trazem esperança, tá? E além disso também eu aprendi com o Rony Meser uma coisa muito importante. Além deles terem criado o canal para o time de vendas vender todos os dias de casa, por meio da tecnologia, eles também se associaram à VTEX e eles disponibilizaram para 5.000 revendedores, olha só, 5.000 revendedores, eles disponibilizaram a criação de um e-commerce muito rápido e de graça. Gente, olha a cabeça desse cara. Ele olhou para os seus revendedores, para as lojas, 5.000 lojas no Brasil que vendem reserva e que estavam sem e-commerce, acordaram lá sem e-commerce. E ele disponibilizou, ele fez um acordo operacional para que essas lojas pudessem subir muito rapidamente o e-commerce e pudessem vender também pela internet enquanto as lojas estavam fechadas. A VTEX é monstro, né? É verdade, Brown. Quem que é? Gente, o Sr. Brownie, me fala o seu nome aí, por favor. Eu não estou vendo sua foto aqui, tá muito pequena. Sr. Brownie, a reserva, a VTEX ela é um monstro, sim. É uma das maiores empresas de solução de e-commerce do Brasil, uma das maiores do mundo, né? O Alfredo Soares, do Bora Vender, é um dos sócios lá. Bom, então o que aconteceu? O que aconteceu? A reserva disponibilizou para mais de 5.000 revendedores. O Rafael, beleza, Rafael, obrigado. A reserva disponibilizou para mais de 5.000 revendedores uma solução gratuita com a melhor solução de e-commerce do Brasil para que montassem suas lojas. Gente, é isso, sabe? É fazer do limão uma limonada mesmo. Quer dizer, o cara acorda, os revendedores dele precisam dele. Ele tem estoque parado em 5.000 revendedores. O que ele faz? Ele ajuda os caras a montar um canal de vendas online, né? E aí você tem, quando as lojas voltarem, você vai ter as lojas funcionando e também uma expertise de e-commerce, tá? Valeu, Rafael. Me acompanha desde a época da Citilar. Bons tempos aí, 17 anos atrás da Citilar. Bom, um outro ponto também que eu aprendi, que a gente tem que aprender com a reserva, é a questão de ritmo, né? Então, apesar de ter montado aí essa estrutura para que os seus vendedores continuassem vendendo de casa, o Rony Meser da Reserva, que é o estudo de caso de hoje, para você que está chegando agora, ele ainda tem ele ainda nos ensina uma outra coisa. Todos os dias de manhã, todos os dias, religiosamente, todos os dias ele está fazendo reunião com os seus diretores, né, bem cedinho, para passar a venda do dia anterior, as metas, as informações, tá, as novidades e as ações promocionais. Esses diretores fazem com os seus gerentes, que fazem com o seu time. Então, questão entre as 8 da manhã e as 11 da manhã, tá todo o time do Brasil inteiro sabendo das orientações do dia, das metas do dia, da publicidade, das mudanças, das novidades. E isso vai passando tranquilidade e passando ritmo para o time. Porque, gente, varejo é ritmo. Tá? Varejo é ritmo. Você tem que todo dia, mesmo que brevemente, uma reunião por Skype, uma reunião por vídeo, uma reunião por WhatsApp. Você precisa, não é mandar um áudio para a equipe, é olhar para o time, é passar uma mensagem energizada, é passar uma mensagem de esperança, é passar uma mensagem de confiança, é passar a meta, é falar do que deu certo no dia anterior, é falar do que funcionou no dia anterior, é falar do que não funcionou, é falar do que a gente está fazendo errado. Olha, isso aqui a gente tentou e não deu certo, eu estou cancelando esse projeto, eu estou tirando isso daqui, eu estou trazendo uma solução, fulano da loja tal deu uma ideia, a gente vai testar hoje e amanhã a gente já vai falar se deu certo ou não, entende? Varejo é ritmo,
Varejo é ritmo diário e esse é um outro aprendizado com a reserva. Um outro aprendizado também é o controle dos custos, porque se está entrando menos receita, a gente precisa ter um controle ali das despesas muito forte. Então, além de tudo isso, além da reunião de manhã com todo mundo, ainda é final de tarde, né, de noite, a reserva tem a reunião dos executivos que olham para o caixa da empresa todos os dias. Olham para as entradas e para os pagamentos. Então, de manhã, motivação e energização, de noite, controle do caixa. Tá? Então, assim, ó, é muito importante esse ritmo. E também, óbvio, que a gente aprende com a reserva uma questão muito importante, que é a questão das parcerias. Então, esse momento, a reserva já fazia isso antes, mas as parcerias entre marcas, as parcerias entre empresas. Então, ele traz um designer para fazer um produto diferente, ele pega uma outra marca que traz uma expertise que a empresa dele não tem, né, para produzir um tênis diferenciado, ou ele se associa, sei lá, a Land Rover, a Jeep, agora não lembro qual marca de carro, mas era Land Rover ou a Jeep para fazer um produto específico para rallies e por aí vai. Então, esse é o momento também, pessoal, das parcerias. Esse é o momento da gente olhar para todas as empresas que estão próximas a nós e quem sabe até com os concorrentes. Por que não? Por que não se aliar aos seus concorrentes? Por que não se associar, não formalmente, mas criar algum tipo de ação social em parceria? Por que não reunir 4, 5, 6 concorrentes para uma ação social ou uma ação de retomada? Quem disse que isso não pode? Eu gostaria muito que você pensasse numa frase. Toda vez que te ocorrer uma ideia e você falar isso não vai dar certo, fale para você mesmo, por que não? Por que não? Fale para o seu time, por que não? Questione você, questione as suas certezas. Eu acho que a reserva, acima de tudo, ela nos ensina por que não, né? Quando você começa a fazer essa pergunta por que não, você começa a perceber que muitas das suas atitudes antigas, velhas, ultrapassadas, são simples fruto de uma mentalidade fechada que precisa ser quebrada para esses novos tempos. A gente está vivendo um cenário inédito, a gente está vivendo um desafio que a gente nunca pensou viver. E nós não vamos conseguir resolver as nossas empresas nesse desafio usando as ferramentas antigas, usando a forma de pensar antiga, usando a maneira de fazer antiga. Então eu te convido nessa segunda-feira, inspirado pelo case da reserva, eu te convido nessa segunda-feira, inspirado por essas empresas que estão inovando, renovando, que estão protagonizando uma postura social e empreendedora exemplar no Brasil, a se perguntar e perguntar para o seu time, por que não? Perguntar para o seu sócio, por que não? Muitas das vezes você vai perceber que a resposta dessa pergunta é não sei, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Ou, não, porque a gente nunca fez. Tá, mas a gente nunca fez. E aí? Por que a gente não pode fazer? Então esse é o momento que nós estamos sendo desafiados como lideranças, como empresários, como empreendedores, como gestores, como consultores, como professores. E essa hora da gente se perguntar por que não? Hein? Muito bom. Maciel, o pessoal da Unvox, tudo bem? Bem-vindos. Gilberto também, que legal que vocês estão aqui. Alexandre, Vini, beleza? Elisângela vai ficar gravado aqui sim, por 24 horas e depois essas lives eu estou subindo lá no meu canal no YouTube. Elas ainda não aparecem, mas em breve elas estarão disponíveis para vocês, tá? Vocês já me seguem no YouTube, moçada? Fazer um convite para vocês. Me sigam lá no YouTube, tá? Se inscrevam no meu canal, aliás, no YouTube. Como é que é? Rafael, aprendi com uma frase. Preparar, apontar, fogo, foi isso mesmo. E não perde tempo, tá? Não perde tempo. Moçada, então, os meus, esses vídeos, essas lives, elas já estão disponíveis, né? Aliás, vão estar disponíveis no meu canal no YouTube, então se inscreve lá no meu canal no YouTube. E por que eu estou fazendo essas lives diárias aqui? Tem dias que eu entro às 9 da manhã, tem dias que eu entro às 8 da noite, então por isso que eu divulgo sempre antes as agendas, porque eu estou fazendo um aquecimento para um workshop de reinvenção do varejo.
Então eu vou ajudar empresas varejistas a se reinventarem, tá? Está nascendo um novo varejo, um varejo que precisa de ajustes, um varejo que precisa de atualização, um varejo para um cliente que demanda muito mais cuidado, atenção, para que está com um varejo para um cliente que está com medo e também receitas menores. E eu quero te ajudar gratuitamente a se reinventar, a se reorganizar nesse varejo. Tá? Então, em breve você vai ficar sabendo de um evento que eu vou fazer online gratuito, que vai ser um workshop de reinvenção do varejo e eu quero você lá. Quero você participando dessa. Quero você comigo reinventando a sua empresa, reinventando a sua atuação, para que você tenha, de fato, uma atuação mais forte, mais competitiva. Desejo a vocês uma excelente segunda-feira, uma ótima semana e, Dia das Mães está chegando, tá? Eu subi lá no meu canal no YouTube, eu vou deixar o link nos meus stories do Dia das Mães lá no YouTube, porque, cara, Dia das Mães já começou. Se a sua empresa ainda não começou a fazer campanha Dia das Mães, você está atrasado. Então, corre, tá? Corre para fazer o Dia das Mães. Se você quer saber como fazer o Dia das Mães, no meu feed aqui tem uma dica prática, tá? Um passo a passo como organizar sua campanha. E também lá no meu canal no YouTube tem um vídeo específico que eu vou deixar nos stories hoje para você se preparar. Ô Vini, sim, eu dou aula na SPM. Vini, tem cursos de férias, tá? Atualmente você pode se inscrever para uns 2 ou 3 cursos, acho que são 3 cursos de férias meus na SPM. E também eu dou aula na pós-graduação da SPM. Agora em junho eu tenho mais uma turma, eu dou a disciplina de análise do mercado consumidor lá na pós-graduação em marketing da SPM. Pessoal, uma excelente semana para vocês, uma excelente segunda, forte abraço e até amanhã. Amanhã Dino recebe a Luciana Falcão e vai falar sobre o novo atendimento. Um abração, até mais!